Pode sentar, irmãos. Amados, abramos a Escritura Sagrada em Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5. Nós leremos o versículo 4 e o versículo 5, irmãos. Diz assim, queridos, a palavra do Senhor. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo, a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Amém. Oremos, irmãos, mais uma vez ao Senhor. Senhor Deus, mais uma vez nos achegamos a Ti, Senhor. O Senhor nos dá a graça de peregrinarmos mais uma semana a que passou e iniciarmos mais uma nova semana, Senhor, desta era, na Tua presença em adoração. E agora, Senhor, ouvindo a Tua palavra sendo pregada a nós. Nós já cantamos a Tua palavra, Senhor. Nós já respondemos a Tua palavra quando ela nos veio, nos convocando à adoração, nos confrontando o nosso pecado. Agora, Senhor, nós queremos ouvi-la, nos instruindo o caminho que nós devemos seguir, ordenando a nossa fé para que creiamos naquilo que o Senhor requer de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, qual é a diferença entre um homem que é esposo de uma mulher para qualquer outro homem que não é esposo de uma mulher? A resposta é óbvia. Ele não é esposo de uma mulher. Mas o que é que isso significa, irmãos? Ser esposo, queridos, ou ser esposa, não é meramente uma mera convenção social. Ser esposo ou ser esposa é uma posição ocupada por alguém em relação a outra pessoa e ninguém mais pode ocupar aquela posição senão aquele que foi colocado naquela posição. Então, nenhum homem pode possuir uma mulher se ele não for esposo dela. Esse direito, inclusive também dever de possuir uma mulher, por exemplo, ela é uma função dessa posição. Nenhuma esposa pode possuir um homem ou demandar dele sustento, amor, proteção, fidelidade, se não for esposo dela e se ela não for esposo dele. E, mais uma vez, não é uma mera convenção social. Há uma posição que foi estabelecida ali. E ninguém pode usurpar aquela posição. Ou, por exemplo, o que nos faz, irmãos, garantir que nenhum doido vai vir na calçada que a gente estiver andando, apontar o dedo na nossa cara e dizer: você está condenado, prendam ele agora. Quem faz isso é um juiz que foi colocado naquela posição. Por acaso, nós acatamos qualquer doido que venha na rua e fale assim com a gente? Não, porque ele não foi colocado na posição de juiz. Há um ofício para que ele possa fazer aquilo. Ou por exemplo, quando há alguma situação no restaurante, né? E você percebe, por exemplo, uma barata na sua macarronada. Aí você chama um garçom. O que é isso aqui? Aí, o que você vai fazer? Você vai tirar satisfação com o garçom, meramente? Não. Comumente você abre a boca para falar aquela frase empoderada: chame o gerente. Por quê? É o garçom que está na posição de resolver aquilo, de dar satisfações, de ser responsabilizado? Não. É provável que foi o cozinheiro que fez, mas é do gerente que foi posta a responsabilidade, a posição de lidar com aquilo.
O que nós estamos tratando aqui, irmãos, com todas essas ilustrações que são muito corriqueiras do nosso dia a dia, tem a ver com aquilo que é chamado na teologia e na Escritura Sagrada de ofício. Deus estabeleceu ofícios na sociedade e na igreja e que esses ofícios devem ser respeitados. Aliás, irmãos, esse vai ser o nosso tema nos próximos domingos pela manhã, preparando a igreja como mais uma forma de preparação para o pleito que nós vamos ter, mais uma forma de amadurecimento do governo bíblico presbiteriano. É a doutrina dos ofícios, irmãos, e suas implicações. Aqui, queridos, nesse texto que nós acabamos de ler, a epístola que já foi exposta aqui para a nossa igreja toda ela, o autor aos Hebreus, ele está escrevendo para crentes que eram judeus, crentes no Senhor Jesus, mas que eram judeus de nascimento e haviam se convertido ao cristianismo, ao judaísmo amadurecido. Só que por causa das perseguições, por causa das tentações e provações, eles estavam sendo tentados a abandonar a fé cristã para voltar ao judaísmo. Então, toda a epístola do apóstolo aqui aos Hebreus, irmãos, ela é escrita para encorajá-los a não desistirem, encorajá-los a perseverar. Não desistam, perseverem. E ele usa vários argumentos. O argumento básico é esse: Cristo é superior a tudo aquilo que foi posto na antiga aliança de forma momentânea. Ele é superior aos próprios profetas, porque ele é o próprio Deus encarnado, a revelação exata do ser de Deus. Ele é superior aos anjos, porque ele é o próprio Filho de Deus. Ele é superior a Moisés, ele é superior aos sacerdotes, porque Moisés foi fiel na casa de Deus. Cristo é o dono da casa de Deus. Ele é superior aos sacerdotes. E então é aqui que ele começa a argumentação da superioridade de Cristo com relação aos sacerdotes, na verdade no capítulo 4. E qual argumento que ele usa aqui, irmãos? O argumento é: ninguém pode tomar o ofício de sacerdote para si. Isso é uma prescrição da lei. Mas isso não é meramente uma coisa da lei cerimonial. Há um critério moral aqui por trás que o Senhor estabeleceu. Ninguém poderia tomar o ofício de sacerdote para si. Então, alguém poderia falar: como é que Cristo é sumo sacerdote? Ele não é da tribo de Levi, ele é da tribo de Judá. Aí então o autor aos Hebreus vai trazer o seu argumento, porque Deus o estabeleceu assim por um outro princípio. Mas aí o autor vai falar: ele não usurpou para si, ele não tomou para si o ofício de sacerdote, foi Deus quem o deu. Porque ele vai lembrar: ninguém pode tomar esse ofício para si. Aqui então, irmãos, o autor aos Hebreus nos ensina que Deus, Pai, estabeleceu apenas Cristo como perfeito sumo sacerdote na execução da sua obra de redentor. E para nos ensinar isso, é que ele estabelece a doutrina que nós vamos tratar agora, irmãos, que é a doutrina dos ofícios. Ninguém pode tomar um ofício para si, ou fazer aquilo que Deus entregou para um oficial fazer, porque isso é se levantar contra ele. Primeira questão, então, irmãos, que nós devemos nos fazer aqui, para entendermos essa doutrina que é aqui afirmada, é o que é um ofício. Note essa definição aqui, queridos, porque ela é fundamental para nós entendermos o que a Bíblia nos ensina acerca disso. Um ofício, irmãos, é uma posição ocupada por alguém, ou uma função a ser exercida exclusivamente por este a quem o ofício foi delegado. Ela é uma posição ou uma função que foi ocupada por alguém e foi entregue para que aquela pessoa exclusivamente exerça aquilo que lhe foi delegado. É uma forma prática, irmãos, de expressar a realidade espiritual, pactual ou social que é invisível. É uma forma prática de delegar atribuições, restringindo o exercício de determinada obra, o que vai preservar o quê? Vai preservar a ordem, vai preservar a legitimidade e vai preservar a autenticidade daquilo que é feito. E também é uma forma prática de cobrar de alguém uma obra ou uma responsabilidade. Se você prestou bem atenção aqui nessa definição, ela se encaixa a tudo aquilo que envolve os ofícios. Deus entrega essa posição para alguém exercer
exclusivamente aquele que está naquele ofício, ou aquele ofício ser exercido apenas por quem está naquela posição. Ele demanda responsabilidades, ele cobra, ele delimita, ele traz ordem, ele traz autenticidade e legitimação. Mas como é que isso é assim, queridos? De onde é que a Bíblia nos ensina isso? Desde quando a Bíblia nos ensina isso? Eu quero aqui, irmãos, mostrar rapidamente para os irmãos que isso não é um conceito novo do Novo Testamento. Isso não é um conceito que os presbiterianos radicais inventaram, não, querido. Isso é estabelecido já em Gênesis 1, 2 e 3. Na criação, queridos, o Senhor, ele é estabelecido como aquele que possui todos os ofícios por direito. Ele não faz o que ele faz porque alguém lhe conferiu a autoridade. Ele não faz o que ele faz porque alguém lhe colocou na posição de Deus. Ele é Deus e, como Deus, ele tem o direito de fazer tudo o que ele faz. Isso aqui é um conceito muito importante para essa doutrina, irmãos. Deus não precisa que ninguém lhe estabeleça o ofício de Deus. É dele. E dele vem todos os outros para aqueles que não são Deus, as suas criaturas. Queridos, ninguém pode ocupar a posição dele e ninguém pode tirá-lo dessa posição. Esse é o primeiro conceito da doutrina da criação, quando nós paramos para considerar a doutrina dos ofícios. Ainda, queridos, quando ele cria Adão, ele coloca Adão como o vice-governador da criação. Ele não colocou os anjos, percebe? Ele não colocou os animais. Ele chamou Adão e entregou a Adão uma responsabilidade. Restringiu, não entregou a Eva, a mulher. Ele entregou a Adão. Aliás, em Gênesis 3, Eva tenta usurpar o ofício que era de Adão. Lembra? Quem é que deveria conduzir? Adão. Mas Eva foi lá e roubou-lhe o ofício. E ela quis conduzir. A queda, ela passou, irmãos, por um desrespeito à doutrina dos ofícios. Apenas Adão, queridos, deveria fazer o que Deus entregou para ele fazer. Essa, inclusive, é uma das razões pelas quais Deus criou o homem à sua imagem, para lhe entregar ofícios derivados dele mesmo, queridos. Então, irmãos, é indubitável, é sem dúvida, que o conceito de ofício foi estabelecido na criação e que esses ofícios emanam do próprio Deus. Mas há um outro conceito aqui também ainda na doutrina da criação. Quando ele diz, Adão, você com sua mulher, a sua mulher irá povoar a terra. Ele estabelece aqui os ofícios de marido e mulher. E Adão não poderia se unir a uma outra mulher, nem a mulher deveria se unir a um outro homem. Vocês vão povoar a terra, e eu lhes abençoo. Aí vem o terceiro conceito, irmãos. Deus não apenas dá o ofício, mas ele capacita para cumprir aquele ofício. Aquilo que a gente chama de dons, as bênçãos dele, as dádivas dele sobre alguém para exercer aquilo que ele está ordenando. E por consequência, irmãos, o quarto conceito aqui na doutrina da criação é que ninguém pode tomar para si um ofício se Deus não lhe entregou. Ninguém. Se Deus não o colocou ali, ninguém pode fazer. Agora a pergunta é como ele faz isso, como ele coloca. Porque não falta gente para se levantar e dizer assim, Deus me colocou em tal posição. Mas esse Deus que restringe tudo isso, ele deu meios para colocar alguém em uma posição, em um ofício. Mas me permita avançar um pouquinho mais com a igreja, irmãos, e consideremos, por exemplo, no decorrer da história da redenção, o que ele faz com Abraão. Não foi outro que foi colocado como cabeça do pacto. Não foi o irmão de Abraão. Foi Abraão. Foi a ele a promessa, ele é o representante pactual, ele é que deve conduzir a sua família, ele é o representante do pacto formal. Quando então chega Moisés passa até por uma situação anterior. Lembra? Quando ele tenta proteger um israelita do outro israelita, aí o israelita fala assim, quem te constituiu como juiz? Ali Moisés estava tentando fazer uma coisa que ele não havia sido colocado ainda.
E a resposta dos israelitas, apesar de desaforada, ela está certa. É necessário que alguém lhe constitua como juiz. É necessário que alguém lhe coloque nessa posição. E Moisés não estava nessa posição. Aqui, então, o Senhor coloca posteriormente ele como profeta e se estabelece uma marca, irmãos. Ninguém pode se colocar como profeta se o Senhor não o colocar. Então, a partir de Moisés, ele vai estabelecer outro ofício, o de sacerdote. E aí ele vai restringir. Quem é que pode ocupar o ofício de sacerdote? Apenas os da tribo de Levi. E quem que pode ser sumo sacerdote? Não é qualquer um da tribo de Levi, apenas os filhos de Arão. E ele vai restringindo, até que chegou o ofício de rei. Ainda no Pentateuco foi colocadas as prescrições, mas é no estabelecimento do ofício de rei que o Senhor coloca as regras. É a dinastia de Saul, mas então ele vai rejeitar Saul. Então é a dinastia de Davi. Só pode ser rei se for da dinastia de Davi. Ele vai colocando os ofícios e ele vai dizendo como vai ser ocupado esses ofícios. E uma vez ocupados, ninguém pode, ou melhor, uma vez definidos os critérios, ninguém pode desprezar esses critérios, irmãos. Juntos, queridos, esses ofícios que eu acabei de mencionar, profeta, sacerdote e rei, eles compunham ou o governo da igreja, no Antigo Testamento, ou o governo do Estado. E muitas pessoas têm um conceito profundamente equivocado de que no Antigo Testamento, igreja e Estado eram juntos. Não eram juntos não, meu querido. Havia ofícios para cada uma dessas esferas. O sacerdote não poderia governar e o rei não poderia oficiar. Não eram confundidas essas esferas, cada um no seu quadrado. Agora, o que é que era? Era o Estado honrando a Deus, preservando a sua igreja. Era a igreja honrando a Deus, orientando o Estado. Ali havia uma harmonia entre as duas esferas. Uma coisa tão estranha para nós hoje que a gente olha para o Antigo Testamento dizendo que era uma coisa só, e não era. Cada um desses ofícios cumpria o seu papel. E mais uma vez, na história da redenção, o Senhor deixa claro, ninguém pode ocupar ou tomar para si um ofício. O Senhor deixou claro isso, irmãos. Você lembra, por exemplo, quando Corá, na rebelião de Corá, ele se levantou contra Moisés? A questão não era meramente por Moisés, para que então muitos pastores possam se levar assim, não levante a mão contra o ungido do Senhor. Não era meramente por isso não, querido. Era pela seriedade com relação ao ofício. Eu estabeleci Moisés. Por que você, Corá, está se levantando contra mim? Então, o que é que ele fez para mostrar que ele havia escolhido Moisés? Ele puniu Corá a sua rebelião. Quando Arão e a sua irmã Miriam se levantam contra Moisés, o que é que ele faz? Separe aqui e venha ver quem foi que eu coloquei como Moisés. Aquela situação também dos gravetos florescendo, quando levantaram-se contra o ofício sacerdote Arão. Eu estabeleci a tribo de Levi como sacerdote. Então, note, irmãos, que sempre foi o ímpeto do coração humano se levantar contra o que o Senhor estabeleceu. Dizer, não, eu posso ser, eu posso fazer, não importa se o Senhor não me colocou ali. Quando a Escritura não lida dessa forma, irmãos. Ela não lida dessa forma. Nós temos como exemplo aqui, irmãos, Davi. Olhem Davi. Davi foi estabelecido como rei, ungido como rei, ainda jovem, quando Saul ainda estava no seu governo, no seu exercício. Davi era rei por ordenação, mas ainda havia um outro rei estabelecido. E você percebe, todas as vezes em que Davi podia fazer alguma coisa, o que é que ele fazia? Ele falava. Ele podia fazer alguma coisa contra Saul. Eu não vou levantar a mão contra o ungido do Senhor. Ele é o que é o rei agora, não eu. Aí você percebe a diferença de Corá, Miriam. Enquanto eles se levantavam em sua altivez contra o estabelecimento do Senhor, Davi, já sendo ungido rei, mas não podendo exercer ainda, ele era submisso à ordenação do Senhor. Aí você encontra um outro rei na narrativa da história da redenção. O rei Uzias se ensoberbeceu. Deus colocou ele como rei. Mas o que é que ele quis fazer? Oferecer sacrifícios e incensos no tabernáculo.
no templo. O que é que Deus fez para mostrar a seriedade dos ofícios? Deu uma lepra para ele. Ou seja, irmãos, não apenas no sentido positivo, em que o Senhor vai nos falando a seriedade dessa doutrina, mas também no sentido negativo, quando ele pune, quando ele repreende aqueles que fizeram contrário do que ele falou. Isso é tão grave, irmãos, que venha comigo para Jeremias, por favor. Isso é tão grave, queridos. Eu já li esse texto aqui algumas vezes, em algumas exposições que foi necessário para argumentação. Jeremias 14, 14. Mas esse conceito vai se repetir em Jeremias 23, 32, Jeremias 27, 15, Jeremias 29, 9. Mas nós vamos ler apenas esse texto, Jeremias 14, 14. Olha o que o Senhor fala. O Senhor diz sobre os falsos profetas: disse-me o Senhor, os profetas profetizam mentiras em meu nome. Aí você fala assim, então está aqui o conceito de falso profeta, né? É só ele falar o que Deus não mandou ele falar. Se ele falar uma mentira, então ele é um falso profeta. Se ele falar uma falsa doutrina, então ele é um falso profeta. Ele é um falso profeta se ele fizer isso, mas não é apenas isso que é o conceito de falso profeta. Olha o que o texto diz. Eu nunca os enviei, nunca lhes dei ordem. É onde vem a palavra ordenação. Nem lhes falei. Falsa visão, visão falsa, adivinhação, vaidade e engano do seu íntimo são o que eles vos profetizam. O que o Senhor está definindo aqui como um falso profeta? Não é só a falsidade do que eles falam, mas o fato de terem ido sem Deus ter enviado. De terem se colocado numa posição que Deus não os colocou. Falso profeta. Usurpou um ofício que Deus não lhe deu. Agora venha para Atos, capítulo 15. Veja como isso tem um peso, irmãos, na vida da igreja. Atos 15, no final da discussão do Concílio de Jerusalém, a primeira Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana de Jerusalém, eles têm uma resolução. E na explicação dessa resolução, que eles vão passar para as igrejas espalhadas no Império Romano, eles lembram de quem causou o problema. Aí eles falam sobre quem causou o problema. Visto sabermos que alguns saíram de entre nós sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Alguns saíram do meio de nós sem terem a autorização, a posição para fazer o que eles estão fazendo. Agora nós estamos enviando Paulo e Barnabé, que vão falar para vocês com a autorização o que é o correto. Quando nós chegamos em Efésios capítulo 4, queridos, aí não nos surpreende. Efésios 4, versículo 11, quando Paulo está falando sobre o ofício de rei, o ofício real de Cristo, ele fala o seguinte: e Cristo mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores mestres. O que está acontecendo aqui, irmãos, no Novo Testamento? É o mesmo princípio do Antigo Testamento. O rei da igreja estabelece os ofícios e quem vai ocupar esses ofícios. Mateus capítulo 10, irmãos, nós vimos isso acontecendo. Jesus está ali orientando os seus discípulos sobre quem irá ocupar a posição de apóstolo e o que é a posição de apóstolo. O que está acontecendo aqui? É a doutrina dos ofícios sendo aplicada à igreja. Quem é que seria apóstolo, irmãos? Apenas os 12 que ele separou. Está aqui os nomes. Simão, por sobrenome Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, etc. Ninguém poderia assumir essa posição aqui. Porque ele estabeleceu, ele escolheu e os enviou. Significa a palavra apóstolo, é enviado. Você percebe, queridos, a seriedade dessa doutrina? É daí que vem a ordenação.
Por que no Antigo Testamento havia unção com óleo? Estava associado à unção do Espírito que vem de cima para baixo, mas era ungido com óleo, uma correspondência à imposição de mãos no Novo Testamento. A ordenação não é um mero ato, irmãos, pueril, religioso que os homens inventaram, não. Há um significado profundo ali. É como se o Senhor estivesse impondo a mão sobre outro, aquele que ele estabeleceu para fazer aquilo, ele coloca a mão sobre outro, dizendo: eu estou lhe conferindo autoridade, vá, faça o que eu mandei. Se ele não colocou essa mão sobre outro, esse outro não pode fazer, queridos. Esse outro não pode fazer. Você acha que essa doutrina é bobagem? Você acha que essa doutrina é um exagero? É coisa de gente chata que não tem o que fazer com preciosismo pueril? Mas não é, irmãos. Primeiro, eu vou começar pelas coisas mais básicas e mais rasteiras, importantes, mas tem coisas aqui mais elevadas em jogo. Primeiro, querido, pela ordem na sociedade e na igreja. Por que o rei, o criador, estabeleceu ofícios na sociedade, na criação e na igreja? Porque ele é um Deus de ordem. Imagine se todo homem pudesse atuar como marido de uma mulher e toda mulher pudesse atuar como esposa de um homem. Imagine se toda e qualquer pessoa pudesse ser pai de uma criança e uma criança fosse filho de todo mundo. Ele delimitou para demandar responsabilidades, para ordem. Imagine se todo mundo quisesse levantar como pastor e pregador. Tem denominações que defendem isso. Não tem pastor na igreja. Qualquer um pode se levantar, assumir o púlpito e começar a falar. Caos, superficialidade, heresia, confusão, contenda. É o que vem, queridos, de não se respeitar a ordem criacional na sociedade e a ordem do pacto da graça na igreja. Isso não é invenção de homens que querem criar um grupo especial. Uma vez um irmão me contou, certa vez foi conversar com um outro pastor presbiteriano, no qual ele fazia parte da igreja, e falou assim: pastor, esse negócio de pastor celebrar a ceia, isso é esquisito, né? Por que só o pastor que pode? Aí note bem o conselho bíblico que o pastor deu. É mesmo, fulano, isso é coisa dos homens querendo segregar as pessoas umas das outras. Isso não é coisa dos homens querendo separar e se colocar sobre os outros homens. Isso é coisa do Deus que prescreve como as coisas têm de ser. Agora, engraçado, eu pergunto a algum homem ou mulher que discorde dessa doutrina, ou que acha que isso é exagero presbiteriano, ou preciosismo, ou até mesmo neopuritanismo. Deixa eu perguntar, você está disposto a que qualquer um se deite com o seu cônjuge? Ou você só é sério com o seu ofício de marido? Então, os outros ofícios não importam. Se vale para você, vale para os outros. E só vale para você porque foi estabelecida essa doutrina, essa realidade, querido. Ou você vai acatar qualquer doido que venha na rua e diga: eu te declaro culpado, prendam ele. É lógico que você não vai fazer isso. Então, por que a resistência com essa doutrina, irmãos? Por que muitos resistem a ela? Nós devemos crer, queridos, corretamente acerca desse assunto. Sabe como é que essa doutrina é desprezada, irmãos? Essa doutrina é desprezada quando alguém tenta tomar para si o que Deus não lhe deu. E é o que mais acontece no meio das igrejas. Ou quando alguém quer fazer o que Deus não mandou você fazer. Muitas das confusões nas igrejas, irmãos, se dá por uma falta de ordem no governo e na compreensão e maturidade da igreja sobre os ofícios, irmãos. Não queira fazer, querido, não queira fazer o que Deus não lhe chamou, não lhe dotou e não lhe ordenou, isto é, não lhe deu um ofício para você fazer. Ou ainda, você também percebe o desprezo dessa doutrina quando os próprios presbíteros em várias igrejas, eles vão estabelecendo líderes que Deus não estabeleceu para fazerem o que eles deveriam fazer. Isso não é exagero, irmão, isso não é radicalismo, isso é zelo pelo que o Senhor mandou. É interessante porque tem muitas estruturas de liderança que as igrejas vão criando por aí, né?
é ministério disso, é sociedade disso, é célula daquilo, é todo tipo de marmota que vai se inventando. E aí coloca-se líderes. Aí chamam esses líderes assim na frente da igreja, líderes que não foram escolhidos pela igreja, que é o governo bíblico, é isso, e demanda deles da igreja submissão. Aí abrem lá Hebreus 13 e diz, submetam-se aos vossos líderes. Que líderes o autor de Hebreus está falando ali? Irmão, faça a exegese adequada. O líder ali só são os presbíteros e os diáconos. Os presbíteros não têm autoridade para colocar nenhum outro líder, nenhum outro ofício. Não, mas nós não estamos colocando nenhum outro ofício. Mas se você demanda, dá a autoridade, entrega funções, demanda a submissão, você está estabelecendo um ofício. Tem cheiro de ofício, tem gosto de ofício, parece com ofício, é um ofício, meu querido, mesmo que você não coloque o nome. Não podemos fazer isso, irmãos. Porque o rei da igreja não estabeleceu. Nós vamos ver isso nas próximas exposições. Ele só colocou 2. Presbíteros e diáconos. E dentre os presbíteros ele colocou 2 classes. Presbíteros regentes, que vão atuar com o governo e a disciplina. E o presbítero docente, que além do governo e a disciplina, Deus entregou a ele a pregação. Não foi a um homem desenrolado. Não foi a uma mulher. Foi a ele que ele entregou a pregação. E se levantar contra isso, irmãos, mais uma vez, é se levantar contra a ordenação do próprio Deus. E eu vou mostrar agora onde é que está o maior problema aqui, queridos. Onde é que está o maior e mais grave problema? Todos esses ofícios, irmãos, foram estabelecidos aqui, conforme o próprio autor aos Hebreus está argumentando, para apontar para aquele grande oficial, Cristo. Deus estabeleceu, irmãos, essa estrutura e instituiu estes ofícios para nos ensinar sobre Cristo e a sua obra. Para nos ensinar sobre Cristo e a sua obra. O ofício de profeta, o ofício de sacerdote, o ofício de rei, eles estavam apontando para Cristo. Quando Cristo vem, todo mundo sabe o que é que o rei faz, o que é que o profeta faz, o que é que o sacerdote faz. Está aqui o perfeito. Só que tem mais uma coisa. Ao entregar assim para a igreja, desde os primórdios, ele estava martelando na cabeça dela e aos homens, dizendo: não é vocês que vão escolher o Redentor de vocês, não é qualquer um que pode ser, não é o que vocês acham que pode ser, não é Maria, não é os anjos, não são as tuas obras, é esse que eu escolhi. Eu o estabeleci nessa posição, nesse ofício. Você consegue perceber a bondade do Senhor com os homens, irmãos? Como um pai que vai ensinando as coisas rudimentares, as coisas maravilhosas da vida, da forma mais rudimentar possível. Ele foi lá e entregou ofícios e foi bem rígido com isso, assim, não avancem daqui. Por que essa seriedade? Porque eu quero lhes ensinar uma coisa. Se vocês atacam essa doutrina e vulgarizam o que eu estou entregando, vocês vão perder a bênção de compreender o Evangelho. O nosso Deus é bom, irmãos, em nos ensinar de forma simples. Mas ele está dizendo, a doutrina dos ofícios é um grito. A doutrina dos ofícios, ela marca e faz um grito aos homens. É Cristo e não outro. Porque esse ofício não é colocado por eleição. Esse ofício não é colocado por usurpação. Esse ofício é o Pai que indica. Ninguém vai exercer senão Ele. Deus chamou Cristo, Deus preparou Cristo, deu um corpo e uma alma humanas para o Filho encarnar. Deus o abençoou, Deus o ungiu com o Espírito Santo. Lembra a descida da pomba sobre ele? Deus o autenticou. Tu és meu filho amado. Deus lhe deu poder para os milagres, autenticando que ele era o que ele era. Tudo isso para executar esse ofício. Tudo isso para executar esse ofício. Aqui, irmãos, você percebe a gravidade do que está em jogo aqui. Discordar disso
ou ser imaturo quanto a isso é atacar a obra de Cristo. Isso não é um silogismo falacioso, é um silogismo preciso. Se ele estabeleceu essa doutrina, ele diz, zerem por ela, pratiquem como eu estou mandando. Ao fazermos a prática do que ele está mandando, eu estou zelando por algo maior. Mas discordar é dizer que qualquer um poderia ocupar a função de Cristo. E aí você nota a incoerência, a inconsistência, para usar uma expressão aqui de um autor reformado, uma esquizofrenia intelectual. Você levanta para dizer assim, eu acho que qualquer um pode pregar. Eu acho que até mulher pode pregar. Eu acho que pode dar oportunidades para qualquer um pregar, por exemplo. Aí eu acho que esse negócio de só o ministro ministrar a ceia, isso é um sacerdotalismo episcopal, papista. Aí você pergunta, então você pensa a mesma coisa de Cristo? Não, Cristo não. O princípio é o mesmo. É o mesmo. Por que ele restringiu aqui? Para deixar muito claro que ele restringiu aqui, o mais importante. Por que a gente tem que ser zeloso com isso aqui? Porque vai apontar para isso aqui. Vai preservar o que ele ensinou sobre o evangelho, irmãos. Isso não é exagero. O zelo com a doutrina dos ofícios, irmãos, descambará e mostrará o zelo para com a doutrina de Cristo. E é interessante que alguns crentes têm mais zelo pelos ofícios dos homens do que pelo da igreja que Cristo estabeleceu. É impressionante isso, irmãos. Ver pessoas que são, nas suas repartições, por exemplo, nas suas áreas de trabalho, elas são zelosas, elas são precisas no que diz respeito a quem vai fazer o quê. Olha, no avanço que não lhe foi lhe dado. Aí quando vai para a igreja, é uma vulgarização. E você pergunta qual é o princípio que está governando o coração dessa pessoa. Alguns ímpios, queridos, serão testemunhas contra estes crentes. Eu espero que você não esteja nessa posição de ser zeloso pelas coisas dos homens, mas desprezível para com as coisas do Senhor, para com aquilo que o rei da igreja colocou. Roma, por exemplo, tem mais zelo pelo ofício inventado do papado do que pelos ofícios de Cristo. Porque se tem uma coisa que o catolicismo romano faz é colocar tudo e todos ao lado ou acima de Cristo. O pai fala, apenas ele é o mediador. Não, você pode interceder pedindo aos santos, pedindo aos anjos, pedindo a Maria. Apenas ele é o redentor e pode tirar o homem do inferno. Não, calma lá. Se os seus parentes fazerem algumas missas, podem tirar vocês do purgatório. Sempre colocando outros oficiais ao lado de Cristo. Mas também, os ímpios têm mais zelo pelos seus ofícios civis e sociais do que por este, o ofício de Cristo. Mas deixa eu falar uma coisa para você, se talvez você não crê em Cristo. E é zeloso dos ofícios dos homens. Você briga em uma eleição para que essa eleição seja reconhecida. Quer seja eleição de síndico, quer seja eleição de sindicato, quer seja eleição presidencial. Deixa eu dizer uma coisa para você. Foi Deus que estabeleceu esses ofícios para a ordem da sociedade. Não necessariamente individual, né? Especificamente, mas no sentido geral. Mas todos os ofícios passarão, mas não passará o ofício de Cristo de Redentor. Todos passarão, mas o de Cristo como Redentor não passará. Ele entrará por toda a eternidade. Se você ainda não submeteu a esse profeta, a esse sacerdote e a esse rei, se você não nutre minimamente o mesmo zelo que você tem pelas estruturas dos homens, e você tem que ter um zelo muito maior pela de Cristo, ele te chama agora a reconhecer que apenas ele foi colocado nesse ofício e nenhum outro. Apenas ele foi dado a autoridade para salvar e nenhum outro. Para morrer na cruz e nenhum outro.
para ressuscitar e nenhum outro. Para estar sentado à destra do Pai agora e nenhum outro. E para voltar, para salvar a igreja e julgar os vivos e os mortos. Nenhum outro foi colocado nessa posição. Você é chamado a crer nisso. E a Igreja Presbiteriana Manancial, você é chamado a ser zelosa dessa doutrina. E a gente expressa esse zelo, a começar de cada marido e cada mulher cumprindo o seu papel um para com o outro, cada pai para com seus filhos, aqui na igreja, não sustentando opiniões infantis e não bíblicas, mas sendo zelosos nas nossas convicções, na prática, sendo zelosos da prática, para que sobre nós, irmãos, esteja a bênção do Senhor e colhamos os frutos do zelo e da pureza nessa área. Amém. Oremos, irmãos. Senhor Deus, te damos graças, Senhor, por nos ensinar essas verdades tão claras na Tua palavra, Senhor, mas que o nosso coração, governados por princípios carnais, Senhor, muitas vezes se opõe. A ignorância, muitas vezes, Senhor, que toma conta do nosso coração, faz afirmações tão categóricas, mas tão contrárias à Tua palavra, tão somente porque nós não buscamos instrução ou procuramos de forma errada, Senhor, nela. Nenhum outro pode ocupar, Senhor, os ofícios que o Senhor estabelece. E todo esse zelo é para mostrar que Cristo é insubstituível. Ó Senhor, livra-nos de sermos, Senhor, infantis e de sermos desleixados, Senhor, com os ofícios que o Senhor entregou e com cada coisa que o Senhor atribuiu a Ele, Senhor. Que não queiramos usurpar o que não nos foi dado, que sejamos diligentes em fazer o que nos foi dado, Senhor, aquilo que nós fomos ordenados. Derrama a Tua graça sobre nós, Senhor. Que o zelo redunde em frutos e que ele possa ser, Senhor, conduzido por amor e com humildade, Senhor. Para que Teu nome seja bendito de todas as formas em nossa vida e em nossa igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.